Neste momento são 18 horas e 6 minutos, contando com a presença dos vereadores e da vereadora, declaro aberta esta sessão ordinária do dia 13 de janeiro de 2025. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Cumprimento, senhores vereadores e senhora vereadora, os presentes no plenário, a comunidade que nos assiste pelas redes sociais e também as pessoas presentes aqui nesta sessão. Conforme o artigo 92 do Regimento Interno, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Desta forma, declaro aprovada a ata da sessão extraordinária do dia 9 de janeiro de 2025. Solicito ao secretário vereador Luiz para que faça a leitura das correspondências recebidas. Uma boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores, vereadora Maria de Fátima, assim como as pessoas que nos assistem nós pelas redes sociais, assim como a comunidade que está presente aqui nesse plenário no dia de hoje. Ofício 011-2025, Gabinete do Prefeito, Veracruz, 13 de janeiro de 2025. Prezado senhor presidente, temos a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar em anexo para apreciação pelos integrantes dessa nobre Casa Legislativa o seguinte expediente. Projeto de Lei número 009-2025, substitutivo, que dispõe sobre um novo padrão para medidores de água e novas ligações e dá outras providências. Projeto de Lei 018-2025, que cria carga da nova redação ao artigo 6º da Lei número 2.397, de 3 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o plano de carreira do magistério do município de Veracruz e dá outras providências. Projeto de Lei 019, que autoriza a abertura de créditos suplementares e especiais, no montante de R$ 5.221.758,91 e dá outras providências. Projeto de Lei 020-2025, que fixa limite de despesas para a promoção do Carnaval 2025 e dá outras providências. Projeto de Lei 021-2025, que fixa limite de despesas para a promoção do Campeonato Municipal de Bocha de 2025 e dá outras providências. Projeto de Lei 022-2025, que fixa limite de despesas para a promoção do Campeonato Municipal de Bocha, Campeonato Municipal de Campo, Futebol de Campo, de 2025 e dá outras providências. Projeto de Lei 023-2025, que fixa limite de despende com a promoção da escolha da soberana do município de Veracruz e dá outras providências. Projeto de Lei 024-2025, que autoriza o município de Veracruz a celebrar termo de cessão de uso do veículo do Estado do Rio Grande do Sul através da Secretaria de Segurança Pública, Brigada Militar e dá outras providências. Projeto de Lei 025-2025, que regulariza o serviço de táxi no âmbito do município de Veracruz, Rio Grande do Sul, estabelece normas para a regulamentação e exploração, revoga leis e dá outra providência. Projeto de Lei 026-2025, que autoriza o Poder Executivo a contratar um nutricionista e dá outras providências. Projeto de Lei 027-2025, que cria o setor de planejamento da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências. Projeto de Lei 028-2025, que dispõe sobre a concessão do reajuste dos servidores inativos e pensionistas do município, beneficiados pela redação do artigo 40 do parágrafo 8º da Constituição Federal e dá outras providências. Projeto de Lei 029-2025, que autoriza a outorga a escritura pública de imóveis dados como concessão de direito real do uso oneroso e dá outras providências. Projeto de Lei 030-2025, que inclui ações no plano plurianual para o exercício 2022 a 2025, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025, da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2025, autoriza a abertura de créditos suplementares no montante de R$ 317.520 e dá outras... Opa, mas tem mais um valor aqui, R$ 500. E crédito especial, então, no montante de R$ 286.424 e dá outras providências. Projeto de Lei 031-2025, que autoriza a outorga da escritura pública de imóvel dado e concessão de direito real do uso oneroso e dá outras providências. Projeto de Lei 032-2025, que dispõe sobre a desafetação do bem público municipal e dá outras providências. Projeto de Lei 033/2025, que dispõe sobre a desafetação do bem público municipal e dá outras providências. Projeto de Lei
número 034/2025, que fixa limite de dispêndio com a promoção da 15ª feira da produção e da outras providências. Projeto de Lei 035/2025, que cria e extingue cargo da nova redação a cargo no artigo 19 da Lei 931, de 20 de agosto de 1991, que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores municipal e da outras providências. Consideração que a Câmara Municipal suspende os trabalhos legislativos ordinários no período de 15 de janeiro a 16 de fevereiro, solicitando a realização de uma sessão extraordinária para apreciação dos projetos mencionados. A necessidade de urgência decorre do impacto que o atraso em análise e aprovação desses projetos poderão causar as demandas propostas e compreendendo o cumprimento dos prazos e de execução de ações essenciais para o atendimento da população e administração pública. Antecipação da apreciação é fundamental para garantir a continuidade das atividades planejadas, evitando prejuízos administrativos e operacionais que poderão ser advinda da espera do término do recesso legislativo. Dessa forma, ressaltamos a importância e a priorizar a análise dos projetos em questão, assegurando a eficiência e a serenidade do atendimento às necessidades públicas, sendo que se apresenta no momento certo de sempre honrosa atenção da Vossa Excelência, aproveitando para renovar a nossa consideração e apreço. Cordialmente, Gilson Adriano Beck, Prefeito Municipal. Projeto de lei que der entrada nessa casa no dia de hoje, então. Projeto de lei legislativo 001/2025, que dispõe sobre a concessão de revisão geral e anual dos cargos de provimento efetivo e funções gratificadas da Câmara Municipal e da outras providências. Projeto de lei legislativo 002/2025, de autoria do vereador Eduardo Viana, que acrescenta o artigo 56A a Lei Complementar número 176, de 31 de dezembro de 1993, que institui o Código Tributário do município de Veracruz e da outras providências. Projeto de decreto legislativo 001/2025, que decreta ponto facultativo no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Veracruz, Rio Grande do Sul. Projeto de resolução 001/2025, que dispõe sobre a fixação de R$ 520 o valor mensal de auxílio alimentação aos cargos de provimento efetivo e aos cargos de comissão de funções gratificadas da Câmara Municipal de Veracruz e da outras providências. Indicações que deram entrada na casa no dia de hoje. Indicação 004/2025, da autoria do vereador Gilson Iso, propondo que, depois de ouvir o doutor plenário, que a mesa diretora desse Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo Prefeito Municipal para que estude a possibilidade de fazer a limpeza da sanga natural na Cipriano de Oliveira, próximo à casa número 4.311. Indicação 005/2025, de autoria do vereador Lucas Patrick, propondo que, depois de ouvido o doutor plenário, que a mesa diretora desse Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo Prefeito Municipal, solicitando que seja construída uma cobertura sobre a arquibancada do campo municipal, total ou parcial. Indicação número 006/2025, de autoria do vereador Gilson Iso, propondo que, depois de ouvido do doutor plenário, que a mesa diretora desse Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo Prefeito Municipal, para que estude a possibilidade de fazer a instalação de uma pracinha de recreação em linha Henrique Dávila, no Parque Jurema Tornques. Indicação 007/2025, de autoria do vereador Lucas Patrick, propondo que, depois de ouvir o doutor plenário, que a mesa diretora desse Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo Prefeito Municipal, para que verifique a possibilidade de autorizar o estudo de viabilidade para alteração do local do abrigo de passageiro urbano na rua Nestor Federico Ren, frente à loja Benoit. Indicação 008/2025, de autoria do vereador Gelson Moura, propondo que, depois de ouvido o doutor plenário, que a mesa diretora desse Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo Prefeito Municipal, solicitando a possibilidade de colocar um contêiner de lixo para os moradores no corredor Grécia, na linha Henrique Dávila, na entrada do balneário que existe no local. Indicação 009/2025, de autoria do vereador Silas Petri, propondo que, depois de ouvido o doutor plenário,
que a mesa diretora desse Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal para que estude a possibilidade da construção de uma base de concreto para a colocação das lixeiras alocadas em frente ao necrotério de Vila Progresso, em linha Sítio, Veracruz. Indicação 010/2025, da autoria do vereador Silas Petri, propondo que, depois de ouvir o douto plenário, que a mesa diretora desse Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, para que, junto com a Secretaria de Obras, Saneamento e Trânsito, realize a aplicação de material na abertura de valetas para o alargamento da estrada na localidade de Linha Tapera, bem na curva do acesso à propriedade do senhor Marcelo Sibel. Indicação 011/2025, de autoria do vereador Gelson Moura, propondo que, depois de ouvir o douto plenário, que a mesa diretora desse Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, solicitando reforma de pavimentação na rua João Fishborn, entre a casa número 540 a 845, no bairro Cipriano. Pedido de providência que deve entrar nessa casa. Pedido de providência 001/2025, de autoria do vereador Silas Petri, propondo que, depois de ouvir o douto plenário, que a mesa diretora desse Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, para que, juntamente com a secretaria responsável, faça manutenção no serviço de iluminação realizando a troca de lâmpadas queimadas nos postos de energia na localidade de Linha Capão, mais precisamente na reta da Agroindústria Schink. Ofícios que deram entrada. Ofício 010/2025. Gabinete do Prefeito, de 8 de janeiro de 2025. Retorno das indicações. Então, aqui o retorno das indicações que deram entrada, que já entraram lá para o Executivo. O retorno da indicação 01, 02, 03 de 2025, o mesmo se encontra à disposição na secretaria dessa casa. Ofício 014 de 2025. Veracruz, 13 de janeiro de 2025. Prezados vereadores, venho através desse presente informar a composição da comissão representativa a fim de atuar durante o recesso que dará entre o dia 16 de 1 de 2025 ao dia 15 de 2 de 2025, no termo do artigo 73 do caput desse regimento interno. Vereador progressista David Silas Petri, presidente. Vereador republicano Marte Fernando Lila, membro. Vereador do PSB Maria de Fátima Gomes dos Santos, membro. Vereador do PL Eduardo Vanilson Martim Viana, membro. Vereador do MDB Lucas Patrick dos Santos, membro. E vereador do PSD Valdir Justo, membro. Respeitosamente, vereador David Silas Petri, presidente da Câmara de Vereadores. Ofício 013/2025. Veracruz, 13 de janeiro de 2025. Prezados vereadores, venho através desse presente informar a designação do vereador Gelson Moura como ouvidor geral para a ouvidoria parlamentar na forma do artigo 80 do Regimento Interno para período de 2025 a 2026. Respeitosamente, vereador David Silas Petri, presidente da Casa. Ofício 001/2025. Veracruz, 13 de janeiro. Prezado senhor presidente, temos a satisfação de cumprimentar a vossa excelência. Eu ensejo comunicamos essa colenda Câmara de Vereadores a indicação do vereador Marte Fernando Lila como líder de bancada do Partido Republicano, sendo que se apresenta para o momento, certo da sempre honrosa atenção da Vossa Excelência, aproveitamos para renovar nossa consideração e apreço. Cordialmente, Marte Fernando Lila, vereador do Republicano. Ofício 014/2025. Veracruz, 13 de janeiro de 2025. Prezado senhor presidente, temos a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência. Ao ensejo, comunicamos essa colenda Câmara de Vereadores a retificação da indicação do líder de bancada do partido PSB, sendo nova a indicação a vereadora Maria de Fátima Gomes dos Santos, sendo que se apresenta no momento, certo, sempre honrosa atenção da Vossa Excelência, apresentamos para renovar nossa consideração e apreço. Cordialmente, Maria de Fátima Gomes dos Santos, vereadora do PSB. Veracruz, 13 de janeiro de 2025. Prezado senhor presidente, temos a satisfação de cumprimentar a Vossa Excelência e o ensejo comunicamos que essa colenda da Câmara de Vereador, a indicação do vereador Valdir Justo, líder de bancada do partido do PSD, sendo que se apresenta no momento, certo, da sempre honrosa atenção da Vossa Excelência,
aproveitando para renovar nossa consideração e apreço cordialmente para Dirley Wilson, vereador do PSD. Seria essa a leitura dos ofícios da ordem do dia, senhor presidente. Agradeço ao secretário, vereador Luiz, pela leitura das correspondências e passaremos então, neste momento, para a fase de distribuição dos projetos para as comissões permanentes. Para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, solicito o vereador Christian que comunique os relatores para os seguintes projetos. Projeto de Lei Legislativo número 001 e 002 de 2025, Projeto de Decreto Legislativo número 001/2025, Projeto de Resolução número 001 de 2025, Projeto de Lei Executivo número 009, substitutivo, Projeto de Lei Executivo 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034 e 035 de 2025. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadora, comunidade que nos assiste e também que está presente junto ao plenário. Relatoria do projeto de lei legislativo número 001 e 002 para o vereador Paulão. Projeto de decreto legislativo 01 e projeto de resolução número 01 também para o vereador Paulo. Projeto de lei número 09, o substitutivo, também para o vereador Paulo. E os projetos de lei 018 e 019. Para o vereador Martin, os projetos de lei número 020, 021, 022, 023, 024, 025 e 026 de 2025. E para a minha pessoa, os projetos de lei 027, 028, 029, 030, 031, 32, 033, 034 e 035 de 2025. Obrigado. Agradeço ao vereador Christian, presidente da comissão. E para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, solicito ao vereador Gelson que comunique os relatores para os seguintes projetos. Projeto de Lei Legislativo número 001 e 002 de 2025, Projeto de Resolução número 001 de 2025, Projeto de Lei Executivo número 018, 019, 020, 021, 022, 023, 028, 030, 034 e 035 de 2025. Muito obrigado, senhor presidente. Minha saudação aos colegas vereadores, vereadora, também a todos os assessores, nosso jurídico, doutor Marcos, Iser, e a todos que estão no plenário nos acompanhando, e também a comunidade que está assistindo via redes sociais. Pois bem, senhor presidente, para o projeto de lei legislativo 001, projeto de lei legislativo 002/2025, fica para a minha pessoa. Projeto de resolução número 001/2025, a minha pessoa. Projeto de lei número 018/2025, fica para a minha pessoa. Projeto de lei número 019/2025, para a vereadora Maria. Projeto de lei 020/2025, para a vereadora Maria. Projeto de lei número 021/2025, para a vereadora Maria. Projeto de lei número 022/2025, para a vereadora Maria. Para o vereador Gilson, fica o projeto de lei número 023/2025. Projeto de lei 028/2025. Projeto de lei número 030/2025, projeto de lei 034/2025. Projeto de lei número 035/2025 fica para minha pessoa como relator. Seria isso, obrigado. Agradeço ao vereador Gelson, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. E, neste momento, passaremos para a votação dos projetos de lei. Primeiro projeto a ser votado, projeto de lei número 003/2025, que fixa o limite das despesas com promoção da abertura da Summer Copa Velocross, etapa noturna,
temporada de 2025 e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Não havendo... Desculpa, concedo a palavra ao vereador Paulão. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste essa noite aqui nessa casa, também os assessores da casa, as pessoas que nos assistem de casa pelas redes sociais, em especial também a dona Salete, o senhor Robelírio se faz sempre presente, e nosso amigo Cid, que é diretamente envolvido nesse projeto. Acho que há poucos dias atrás, no final do encerramento de 2024, a gente fez uma entrega de premiação para alguns pilotos aqui de Veracruz. Então, eu tive que me manifestar. Estou falando de mais um esporte que já está inserido dentro do nosso município de muitos anos, desde a brilhante participação do finado Pique ali, né, que sempre representou muito Veracruz. Então, eu vejo que nada mais justo, são R$10.000, sempre tem muito incentivo para bocha, tem incentivo para futebol, tem incentivo para o candeeiro, enfim, para o rodeio, para a dança. Então, eu acho muito justo, quero dizer aqui que o meu voto é favorável e eu sou mais um apoiador aí do Velocross. Muito obrigado. Agradeço o vereador Paulão pela manifestação. Mantenho a palavra à disposição para os demais vereadores. Não havendo mais manifestação, coloco em votação o projeto, juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Próximo projeto, projeto de lei número 004 de 2025, que autoriza o município a patrocinar a invernada adulta do CTG Candeeiro da Amizade, autoriza a abertura de crédito suplementar no montante de R$50.000 e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Concedo a palavra ao vereador Martin Niland. Saudação ao senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora, as pessoas presentes no plenário, Cid, seu Tati, professora Salete, a pessoa do Dr. Marco Antônio Isa, todos os nossos assessores e também as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. De uma forma bem breve, o projeto 004-2025, ele autoriza, então, o município a patrocinar a invernada adulta do CTG Candeeiro da Amizade no valor de R$50.000, através de um crédito suplementar. E dizer da importância desse projeto, tendo em vista que o nosso CTG Candeeiro, através da invernada, muito bem representa o nosso município no estado e até fora do estado com as suas apresentações. Tivemos aí a apresentação no último Enarte, em 2024, até tivemos manifestações aqui no plenário, ficaram em 10º lugar, mas quem esteve presente no Enarte, com certeza nos trouxe informações que deveriam ter ficado, presidente, entre os 3 primeiros. Então, é Veracruz que é levada, é o nome do município que é levado através deste grupo. Então, a importância desses R$50.000 para patrocinar a invernada, através do seu projeto anual de apresentações. A gente sabe que os custos são altos e nada mais justo, essa nossa tradição gaúcha receber este incentivo de R$50.000. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Martin, líder de governo, pela manifestação e mantenho a palavra à disposição dos demais vereadores. Não havendo mais manifestações, coloco então em votação o projeto, juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Próximo projeto, projeto de lei número 005 de 2025, que fixa limite de gastos do município com o programa Veracruz Verão no exercício de 2025 e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Concedo a palavra ao vereador Martin, líder do governo. Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora, comunidade já
citada, o projeto 005-2025, ele limita gastos do município com o programa Vera Cruz Verão. Uma iniciativa de duas secretarias, né, a de Cultura e Turismo, Esporte e Lazer, e a de Educação e Desenvolvimento Social, 3, aliás, né? Então, um projeto aí para fomentar a promoção da saúde, a integração comunitária através de práticas esportivas, né, para as mais diferentes faixas etárias, né, tanto adultos, pessoas de idade, crianças, né, com práticas aí voltadas para o bem-estar físico e social da nossa comunidade. Então, fala tanto, né, doutor Marco, a questão da saúde, então, incentivar o esporte, as práticas esportivas, com certeza, é mais saúde para a nossa comunidade veracruzense. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Marte pela manifestação e mantenho a palavra à disposição dos demais vereadores, caso quiserem. Não havendo mais manifestação, coloque então em votação o projeto, juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Próximo projeto, projeto de lei número 006 de 2025, que fixa limite de gastos com o programa Felicidade para o exercício de 2025 e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Não havendo manifestação, coloco então em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro então aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 007 de 2025, que autoriza excepcionalmente a prorrogação de contratos administrativos temporários e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Concedo a palavra ao vereador Paulo. Senhor presidente, comunidade nos assiste, já saudada essa noite aqui. Esse é mais um projeto comum que passa nessa casa aqui, que é somente por afastamento de algum funcionário da prefeitura que, então, enfim, é aberto uma vaga. Diz aqui, o RH 0424, para o professor, área 1 de educação infantil, que está em licença saúde, também o RH 040, professor, área 2, ciências, seu Geraldo Carvalho também está substituindo a professora Roselita, e também o RH 019, uma professora de área 2, de geografia, que também está substituindo uma outra professora que está em licença saúde. Então, um projeto mais funcional, que seguidamente entra nessa casa, que há muito tempo aí foi debatido, né, que eles queriam chamar um concursado, mas não tem como, pois quando essa pessoa retorna, precisa que a vaga esteja no lugar. Agradeço. Agradeço ao vereador Paulo pela manifestação e deixo à disposição a palavra dos demais vereadores. Não havendo interesse, coloco então em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro então aprovado por unanimidade. Próximo projeto, projeto de lei número 008 de 2025, que concede isenção do pagamento da tarifa de água para locais de acolhimento a idosos e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco então a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Concedo a palavra ao vereador Luiz. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, e as pessoas já saudaram mencionalmente, antecipadamente, antes pelo protocolo. Falar bem rapidamente desse projeto, mas é a importância que ele tem. Esse projeto, então, visa a isenção da tarifa de água para nossas casas geriátricas. A gente que costuma visitar as casas geriátricas, sabemos que muitas vezes eles operam no limite dos gastos ali, e sabemos do gasto de água que tem. Então, é muito louvável a iniciativa do Executivo, então, dar essa isenção da tarifa de água, que chega até 40 metros cúbicos, né, que não vai ser cobrado, então, dessas casas geriátricas, até em vista, porque a gente sabe que muitas dessas casas atendem munícipes e idosos em situação de vulnerabilidade social. Então, acredito que é extremamente importante, então, pode o Executivo, com esse projeto de lei,
primeiro momento, está concedendo essa isenção por 12 meses, mas podendo sempre ser prorrogada até 60 meses. Eu acho que é de extrema importância a gente dar incentivo a essas casas geriátricas que atuam aqui no nosso município de Veracruz, e todos conseguem um trabalho de excelência aqui para o nosso idoso. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Luiz pela manifestação e deixo a palavra à disposição dos demais vereadores. Não havendo interesse, coloque então em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Próximo projeto de lei número 010 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos à empresa Ana Paula Ros e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Concedo a palavra ao vereador Martin, líder de governo. Senhor presidente, o projeto número 010/2025, ele autoriza o Executivo Municipal a conceder incentivos à empresa Ana Ros. Essa empresa é uma empresa varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. Este projeto nos foi exposto e explicado junto ao gabinete do prefeito na última semana, e colocando aqui a nossa comunidade também os valores que esta empresa vai receber durante os 5 anos que estão colocados aqui no projeto, começando com aluguel de R$ 1.129,77 e terminando lá no último ano com R$ 2.905,12. E este valor do aluguel ele é justificado através de um faturamento proposto pela empresa e um valor adicionado fiscal ano. E estes incentivos, então, através desse aluguel, eles passaram pelo nosso PRODECON, que é o Programa de Desenvolvimento Socioeconômico do município de Veracruz. E também a empresa, no seu pedido de incentivo, ela inicia com 4 empregados e lá no 5º ano ela terá 12 empregados, então também gerando emprego em nosso município. E para explicar à nossa comunidade também, o faturamento mensal desta empresa começa no primeiro ano em 300 mil e um valor adicionado de 1.344.000, e lá no 5º ano este faturamento já sobe para 1 milhão. E o valor adicionado fiscal ano, 3.456. Então, essa justificativa desses valores, a empresa recebe aluguel, mas através dos seus impostos que entrarão no caixa do município, justificando, então, este aluguel que ela receberá nos 5 anos. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Martin pela manifestação e deixo a palavra à disposição dos demais vereadores, caso tiverem interesse. Não havendo mais manifestação, coloque então em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro então aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 011 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos à empresa Samuel Scherer e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Concedo a palavra ao vereador Martin, líder de governo. Novamente, senhor presidente, um projeto de incentivo a uma empresa aqui no município de Veracruz, Samuel Scherer, sediada aqui no bairro Imigrantes, em Veracruz. E esse incentivo é de 60 cargas de rachão e material para aterro. Todos nós somos sabedores que hoje o município dispõe de uma cascalheira própria, então fica mais fácil, vamos dizer assim, através desses valores, já que nós temos esse material, não é necessário comprar o rachão. Então o município está concedendo para esta empresa, localizada aqui na 287, é uma empresa de pré-moldados de concreto, então 60 cargas de rachão. E um valor de
deste incentivo, totalizando aí R$ 6.156. Novamente, esse projeto passou pelo Prodecon, é simplesmente fazer aí uma explanação. Ela também, no primeiro ano, terá 3 empregados e lá no 5º ano, 8, e um valor adicionado de R$ 1.536 e um faturamento semestral no 5º ano estimado em mais de R$ 2.400.000. Então, um importante projeto para mais uma indústria que está se instalando no município de Veracruz, às margens, então, da nossa RST 287. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Martin pela manifestação e deixo à disposição a palavra para os demais vereadores. Não havendo interesse, coloque então em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 015 de 2025, que dispõe sobre a concessão da revisão geral anual aos secretários municipais do município de Veracruz, Rio Grande do Sul, e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Não havendo interesse, coloque então em votação. Peço desculpa. Concedo então a palavra ao vereador Valdir Yustman. Senhor presidente, uma boa noite a todos, aos senhores vereadores, a vereadora, a comunidade que nos prestigia, também os que nos acompanham através das redes sociais. Eu gostaria de uma explanação por parte do governo sobre esse projeto, em virtude da legislação vigente, né? E certamente o senhor nos trará mais informações, porque já que nós estamos quase entrando em recesso, mas que tenha alguma informação a mais, daqui a pouco até para dirimir algumas dúvidas dos demais vereadores também. Alô. Na dúvida do senhor vereador Valdir Yustman, o projeto é claro e simples. Os vereadores que leram o projeto, né, creio que os que leram, com certeza explanaram as suas dúvidas. Mas como líder do governo, eu vou tentar esclarecer aqui as contratações, uma vez que são de interesse excepcional, interesse público, 4 auxiliares de educação, um professor de área 1, educação infantil, um professor área 1, anos iniciais, professor área 2, educação física, 3 professores área 2, ciências, um auxiliar de serviços gerais. E estes cargos, na justificativa, se referem a servidores legalmente afastados. Está lá, na segunda página do projeto. E diz lá, garantir o pleno funcionamento das atividades educacionais. E ali consta também o motivo da substituição. Auxiliar de educação, substituição, dos ciências, existem os nomes dos diretores que estão ocupando as funções gratificadas de direção e, por isso, a necessidade de substituição. Então, não sei se eu consegui tirar as suas dúvidas e, por tratar-se de um projeto de contratação por 12 meses, também não há necessidade do Executivo mandar o impacto financeiro. Seria esse, senhor presidente. Agradeço, então, ao líder do governo pela explanação. Apenas uma correção à dúvida, deve ser do projeto 16. Neste momento nós estaríamos votando 15, tá? Mas eu deixei com que vocês tirassem sua dúvida agora, que pairava do próximo projeto a ser votado. Tá, o projeto que está em pauta, então, é o projeto 15, 2025, né, que dispõe sobre a concessão da revisão geral anual dos secretários municipais do município de Veracruz e da outras providências.
Deixo a palavra à disposição para o próximo vereador, caso queira. Conceda a palavra ao Valdir Justman. Tendo em vista do projeto 15, né, eu sei que o Bart começou a explanar o 16, né, mas eu acredito que primeiro deveria ter uma explicação até por parte da comissão, porque eles são cargos, né, eletivos, não votados, mas sim sempre reajustados de um mandato para o outro. Mesma situação de vice-prefeito, do prefeito, bem como secretários. A comissão pretende se pronunciar? Apenas para esclarecer, então, se trata do projeto de reposição, revisão geral, anual, né, que está sendo aplicado aos secretários, onde acontece anualmente. Conceda a palavra ao vereador Valdir Justman, novamente, por gentileza. Só um pouquinho. A mesma situação do prefeito, vice-prefeito e secretário e vereadores é uma questão que sempre é analisado um ano antes de uma legislatura para outra. Portanto, eu acredito que o Legislativo deveria ter se manifestado no ano passado, tanto do prefeito, vice-prefeito e secretário. Era isto? Eu pediria alguma dúvida, eu ainda vou pedir vista a esse projeto, tendo em virtude, né, da comissão não usar da palavra, e acredito eu que daqui a pouco também tem algumas dúvidas para eles também, né, eu vou pedir vista ao projeto. É o que eu indicaria para o senhor, que o senhor tem, né, essa liberdade para fazer isso, caso paire alguma dúvida. Então, nesse sentido, é acatado o pedido de vistas ao projeto 015 de 2025. Neste momento, passaremos então ao próximo projeto de lei número 016 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a contratar profissionais da área de educação em caráter temporário de excepcional interesse público e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco novamente a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar em relação ao projeto 016. Não havendo interesse, coloque então em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Próximo projeto, projeto de lei número 017 de 2025, que autoriza a contratação da função temporária de psicólogo educacional em caráter temporário de excepcional interesse público e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Concedo a palavra ao vereador Martin, líder de governo. Senhor presidente, eu até peço antes desculpa, mas como o vereador Valdir fez menção ao projeto 016, acabei também, né, falando do 016. Mas o 017 também autoriza a contratação da função temporária de psicólogo educacional, né, para suas atividades na educação. E neste projeto também se justifica essa contratação, tendo em vista a razão de licença maternidade do hoje profissional que está ocupando o cargo. Então, né, só ressaltando esta justificativa para manter, né, os serviços em funcionamento neste período em que o titular está de licença maternidade. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Martin pela manifestação e deixo a palavra à disposição dos demais vereadores, caso quiserem. Não havendo interesse, coloque então em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Tendo em vista que, após o dia 15, teremos nosso recesso, em concordância então com os proponentes das indicações que entraram na casa no dia de hoje, colocaremos, para dar andamento aos trabalhos e agilizar também as demandas, né, de todos os vereadores,
Colocaremos em votação as indicações que deram entrada na casa no dia de hoje. Indicação número 004, de 2025, de autoria do vereador Gilson Iser, propondo que, depois de ouvido do outro plenário, a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal para que estude a possibilidade de fazer a limpeza da sanga natural na Cipriano de Oliveira, próximo à casa número 4.311. Coloco a palavra à disposição do vereador proponente. Uma saudação ao senhor presidente, aos demais colegas vereadores, vereadora, em nome do advogado doutor Marco, todos os assessores, sinto saudades por presente aqui essa noite e via Facebook. Bom, estou encaminhando essa indicação, porque foi chamado pelos moradores lá para dar uma olhada lá, eu fui lá, acompanhei lá, e está bem fechado aquele arroio mesmo, então quando chove muito, transborda a água, e alaga as casas que tem para o lado de baixo ali. Então, estou entrando essa indicação, encaminhando, fazer uma limpeza ali, e limpar na geral também, fazer uma limpeza, porque está tudo entupido, os bueiros que tem, e alaga tudo para baixo também. Isso aí, senhor presidente. Agradeço a manifestação do vereador proponente, Gilson Iser, e deixo a palavra para os demais vereadores. Não havendo interesse, então, coloque em votação a indicação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 005, de 2025, de autoria do vereador Lucas Patrick, propondo que, depois de ouvido do outro plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, solicitando que seja construída a cobertura sobre a arquibancada do campo municipal, total ou parcial. Coloco a palavra à disposição do vereador proponente. Boa noite a todos, boa noite à comunidade geral, boa noite colegas vereadores, mesa, assessores, advogado Marco, as pessoas que nos assistem. Essa indicação se faz pelo fato de que quem acompanha o campeonato municipal e quem acompanha a parte do futebol, do esportivo Veracruz no geral, sabe que a gente enfrenta um grande problema quando chove ou quando tem muito sol, e sendo que agora inicia já o campeonato municipal a partir da metade de fevereiro, e as pessoas precisam de um conforto para olhar o jogo, ou fazer alguma coisa, algum almoço, uma situação. Às vezes, né, vereador Paulão, que festas de finais de ano, enfim, a gente está pedindo agora para botar essa cobertura, para ter esse tipo de conforto para o pessoal que assiste o jogo, e depois, com certeza, quer fazer um evento, embaixo ele pode fazer e vai estar protegido do sol e da chuva. Seria isto? Agradeço o vereador Lucas, então, pela manifestação e deixo a palavra à disposição dos demais vereadores. Não havendo interesse, coloque então em votação a indicação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro então aprovada por unanimidade. Indicação número 006, de 2025, de autoria do vereador Gilson Iser, propondo que, depois de ouvido do outro plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal para que estude a possibilidade de fazer a instalação de uma pracinha de recreação em linha Henrique Dávila, mais precisamente no Parque Jurema Torques. Coloco a palavra à disposição do vereador proponente. Bom, de novo, mais uma indicação encaminhada, então. Daí eu procurar pela população ali, fazer uma pracinha ali, daí já conversei com o prefeito, então, para escolher o lugar, né? Daí ele falou que poderia ser ali no Parque Jurema Torques. Daí, então, encaminhei essa indicação para encaminhar essa pracinha para o pessoal ter uma recreação para levar as crianças para brincar ali durante o final de semana, tardezinha, né? Fica um lugar bom ali e daí encaminhada essa indicação, então. Agradeço ao vereador proponente, Gilson Iser, pela manifestação e deixo a palavra à disposição dos demais vereadores. Não havendo interesse, coloque então à votação a indicação número 006. Os vereadores favoráveis permanecem sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 007, 2025, de autoria do vereador Lucas Patrick, propondo que, depois de ouvido do outro plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal
para que verifique a possibilidade de autorizar o estudo da viabilidade para a alteração do local do abrigo de passageiro urbano da rua Nestor Frederico Ren, em frente à loja Benoit. Coloco a palavra à disposição do vereador proponente. Boa noite a todos. Comunidade que nos assiste pelas redes sociais, comunidade que está presente, assessores, advogado, a Maria de Fátima, nossa candidata a vereadora também, a todos os vereadores e a mesa. Escutando alguns comerciantes durante a semana e o mês de dezembro do Natal, a gente sabe da dificuldade que a gente tem de estacionamento dentro de Veracruz. A gente vem trabalhando com o trânsito, conversando com as pessoas nas ruas, e ali, na verdade, sendo que a rodoviária fica um pouco perto já da Benoit, com certeza o fluxo de ônibus ou de pessoas diminuiria, a gente poderia ter um estacionamento um pouco maior no paralelo. Hoje, as empresas que fazem esse tipo de transporte, a empresa Castro, Primavera, o Vale do Sol, que passam ali, na verdade não alteraria em nada o processo da logística deles de ir até o centro. Faria o contorno na caixa d'água, entraria na rodoviária para pegar os passageiros que ali aguardam. Visibilizando os estacionamentos, que cada vez fica mais difícil em Veracruz. Eu escutei a comunidade, escutei os comerciantes que ficam ali, são todos favoráveis a isso, essa mudança. A gente tem uma rodoviária no centro de Veracruz, o certo seria o fluxo de pessoas ser dentro da rodoviária, evitando-se a passagem de ônibus naquela rua e assim flexibilizando o trânsito naquela parte do centro de Veracruz. Serei isso, presidente. Agradeço ao vereador Lucas pela manifestação e deixo a palavra à disposição dos demais vereadores. Não havendo interesse, coloco então em votação a indicação número 007. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 008 de 2025, de autoria do vereador Gelson Moura, propondo que, depois de ouvido do outro plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, solicitando a possibilidade de colocar um container de lixo para moradores do corredor Glesse, na linha Henrique Dávila, na entrada do balneário que existe no local. Coloca a palavra à disposição do vereador proponente. Deixo à disposição a palavra para os demais vereadores. Não havendo interesse, coloco então em votação a indicação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro então aprovado por unanimidade. Indicação número 009 de 2025, de autoria do vereador Silas Petri, propondo que, depois de ouvido do outro plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal para que estude a possibilidade de construção de uma base de concreto para a colocação das lixeiras alocadas em frente ao necrotério de Vila Progresso, em linha sítio Veracruz. Como não há interesse do proponente em falar, deixo a palavra à disposição para os demais, caso tiver interesse. Não havendo, coloque então em votação a indicação 009. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 010, 2025, de autoria do vereador Silas Petri, propondo que, depois de ouvido do outro plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal para que, junto da Secretaria de Obras, Saneamento e Trânsito, realize a aplicação de material e abertura de valeta para alargamento da estrada na localidade de Linha Tapera, bem na curva de acesso à propriedade do senhor Marcelo Zibel. Coloco a palavra à disposição dos vereadores, caso tiverem interesse. Não havendo, coloco em votação a indicação número 010. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 011 de 2025, de autoria do vereador Gelson Moura, propondo que, depois de ouvido do outro plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, solicitando reforma na pavimentação da rua João Fishborn, entre as casas número 540 a 845, no bairro Cipriano. Coloco a palavra à disposição do vereador proponente. Não havendo interesse, coloco então em votação a indicação número 011 de 2025. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Pedido de providência. Pedido de providência número 001 de 2025,
de autoria do vereador Silas Petri, propondo que, depois de ouvido do outro plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, para que, juntamente com a secretaria responsável, faça a manutenção nos serviços de iluminação, realizando a troca das lâmpadas queimadas nos postes de energia da localidade de Linha Capão, mais precisamente na reta da agroindústria Schink. Coloco a palavra à disposição dos vereadores, caso tiver interesse. O proponente também não tem. Desta forma, então, coloque em votação o pedido de providência. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Seriam estes os projetos, também as indicações. Nesse momento, então, passaremos aos assuntos pessoais. O vereador inscrito, vereador Eduardo Viana. Só ele? Tem? Pode ser? Pode ir? Uma saudação, senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora, também a comunidade que nos acompanha nesta sessão ordinária, juntamente com os funcionários da casa. Eu registro aqui uma questão em pauta desde o final do ano passado, que é a questão da licitação dos táxis no município de Veracruz. Inclusive, entrou um projeto nesta casa e ele voltou ao executivo por não ter sido apreciado em tempo hábil, e ele retorna no dia de hoje de novo a esta casa. Porém, nós estávamos com uma grande dificuldade, porque a licitação ela estava vencida e, por lei, então, corretamente aplicado, os táxis não poderiam nem estar circulando no município de Veracruz, podendo causar prejuízo até mesmo a eles numa ocorrência de um acidente. E hoje pela manhã eu procurei novamente o prefeito para que nós pudéssemos achar uma saída, uma solução prática para que os usuários não perdessem esse serviço e para que essas pessoas que têm essa concessão também não tivessem prejuízos. E nós, em conversa com o prefeito hoje pela manhã, conseguimos construir uma alternativa que já ocorreu em outros municípios, e acredito que amanhã a questão jurídica do município de Veracruz está nas suas atribuições do prefeito, estabelecendo uma prorrogação para essa concessão dos táxis no município de Veracruz, através de um decreto. Isso vai possibilitar que eles funcionem de forma legal e que os usuários também não tenham prejuízo. Então, fica aqui um registro a todos os taxistas que, próximo o dia de amanhã, ou no mais tardar na quarta-feira, o prefeito, nas suas atribuições legais, vai estar comunicando esse decreto, esse registro, que vai viabilizar com que essa concessão continue de uma forma legal até que se dê o processo de uma nova licitação. Tendo em vista também que um desses taxistas, ele, num período agora, ele comprou também um veículo com autorização do município, porque estava ainda em vigência essa licitação. E no período que chega o seu carro, novamente para atender às demandas, a licitação tinha se encerrado o seu prazo legal. E também ele estava com prejuízo porque não conseguia emplacar esse veículo. Ele fez uma compra para oferecer um serviço, quem sabe, de mais qualidade aos seus usuários, e também estava com essa deficiência. Nesse caso, então, todos saem contemplados e a comunidade sai ganhando, e nós temos a certeza que esse trabalho deve ser realizado em parceria com o Executivo, o Legislativo, buscando alternativa para que os nossos munícipes tenham êxito em suas situações, principalmente de trabalho, que são serviços prestados no município de Veracruz. Seria isso, senhor presidente. Agradeço a manifestação do vereador Eduardo Viana, e o próximo vereador inscrito é o vereador Paulo de Oliveira.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Maria de Fátima, comunidade que nos assiste essa noite aqui também, que nos acompanha de suas casas, eu venho rapidamente aqui falar da minha satisfação e da minha felicidade, que ainda no início desse ano estamos colhendo frutos do nosso trabalho do ano passado. Falo aqui diretamente à comunidade da escola João Carlos Resch, no bairro Araçá, que é a maior escola do município. No ano de 2024 comportava mais de 330 alunos, com mais de 50 funcionários e professores. Então, era um sonho muito antigo dessa comunidade escolar de ter uma cobertura, pois nos intervalos, muitos dias de chuva, colega vereador Pedro, eles ficavam retidos dentro da sala de aula, pois não tinham um espaço para eles poderem brincar, para fazer as atividades de final do ano, de Natal, de Páscoa, enfim. Então, depois de muita luta com a parceria, quero desejar agradecer nosso prefeito aqui, que foi construído com muitas mãos, também a secretária Michele e toda a comunidade escolar da João Carlos, está em obras, estive hoje acompanhando, será feita uma cobertura, doutor Marco, de 249 metros na parte interna da escola. A gente sabe que isso ali é muito importante, muito gratificante, pois, inclusive o meu filho, a gente mora próximo, também estuda nessa escola, então é uma obra que não é para uma pessoa, então é para uma cidade inteira. Fico feliz que ainda já viramos o ano, estamos seguindo e ainda estamos colhendo os frutos aí do nosso trabalho do ano passado. Muito obrigado, desejo a todos uma ótima semana aí. Valeu, obrigado. Agradeço ao vereador Paulo Oliveira pela manifestação, nosso último vereador inscrito, e sendo este o último ato dessa sessão, agradeço a presença de todos e comunico que a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 16 de fevereiro de 2025, às 18 horas. Tendo em vista que, a partir do dia 15, inicia o recesso parlamentar, né? Já deixar de antemão avisado a todos os colegas vereadores que possivelmente durante a semana estaremos convocando para uma sessão extraordinária, que será na segunda-feira, e será definido horário ainda durante a semana, que todos terão acesso através da convocação. Sendo isto, então, desejo uma boa semana a todos e, com a bênção de Deus, declaro encerrada esta sessão ordinária.